Então a primeira coisa que eu faço, eu adiciono um empty do tipo imagem e vou lá e carrego a imagem que eu vou trabalhar. Eu gosto de duplicar a imagem de referência, colocar ela do lado da maneira original e diminuir a opacidade da imagem que eu vou trabalhar em cima. A gente aumenta a transparência para ficar mais claro no que a gente está trabalhando, no modelo que a gente está trabalhando. Eu confesso que eu geralmente não tenho ideia por onde eu vou começar no modelo, sendo que a gente teve uma carga alta de modelos e pouco tempo para trabalhar em cima de cada um, então eu tinha que ser muito rápido, não podia pensar muito e tinha que já botar a mão na massa e sair trabalhando. Então nesse modelo aqui em específico eu pensei em começar com um cubo subdividido, desisti, adicionei um círculo, fiz a extrusão para baixo. E nessa parte eu estou tentando fazer o acabamento da parte de baixo dessa árvore, desse personagem. Só que eu fiquei bem confuso ali de como finalizar esse acabamento da parte de baixo. Então eu perdi um pouco de tempo aí, por falta de estratégia. Então vocês vão ver que eu acabo desistindo, acabo voltando, até eu acertar aquilo que eu gostaria de fazer. Então não existe uma maneira correta de fazer as coisas, né? Existem várias maneiras de chegar num resultado, então tudo depende da tua estratégia, das tuas técnicas, de como que tu vai alcançar aquele resultado. Depois de algumas tentativas, eu acho que eu encontrei como é que eu vou fazer esse acabamento da parte de baixo da árvore. E uma das funções que eu estou utilizando ali é o Smooth Vertices. Dá para encontrar as opções no Blender apertando F3 e digitando o comando que tu quer executar. Nesse caso, o Smooth Vertices, para a gente relaxar a distância desses vértices entre si, e a gente pode escolher o eixo que a gente quer fazer esse relaxamento desses vértices. Nessa parte, como a gente trabalha apenas com uma imagem de referência, eu tento acertar a rotação desse cilindro para que ele se encaixe com a perspectiva daquela árvore ali. Então eu rotacionei aquele cilindro para que uma das linhas desse cilindro fique bem no meio entre os olhos. Eu acabo não indo muito longe na parte da modelagem da árvore e já pulo para um outro membro, uma outra parte do modelo. Então a gente faz bastante uso dos modificadores para tentar manter essa modelagem o mais rápido possível e também menos destrutiva, para que a gente possa voltar rapidamente numa parte do modelo e fazer alterações. Então, por exemplo, o mirror, que é a parte de espelhar o modelo, a gente usa bastante, porque objetos simétricos têm 2 ou mais lados iguais, então não tem por que a gente manipular muitos vértices ao mesmo tempo. A gente pode trabalhar só com a metade do modelo ou 1/4 do modelo para chegar naquele resultado. A gente teve mais de 30 modelos para fazer em pouco tempo. Então, trabalhando com uma referência só torna as coisas bem mais desafiadoras.
Algumas vezes eu utilizo a ferramenta Knife, a faca, para acrescentar novas arestas numa malha que eu já estou trabalhando. E o legal também de trabalhar com modelagem low poly é que o desafio é a gente conquistar aquela forma usando o mínimo possível de faces, de vértices, porque quanto menos faces tiver o nosso modelo, mais fácil vai ficar para aquela game engine dar conta do processamento do jogo, né? Quando eu comecei a fazer a perna dessa árvore, eu pensei que ia ser bem difícil, mas de novo eu comecei com um círculo de 8 vértices e fui fazendo a extrusão seguindo a silhueta original do modelo. Foi bem tranquilo. Aqui eu estou usando o Proportional Editing, que faz com que a gente faça uma transformação proporcional a partir de um raio que a gente define rolando o botão do meio do mouse. E aqui eu estou planejando como é que eu vou encaixar a ponta do pé na parte da perna, no final da perna. Eu poderia estar usando um mirror aqui, mas algumas vezes eu acabo não utilizando o mirror. Poderia estar me salvando um pouco de tempo nesse momento. De novo utilizando o Knife para acrescentar um Edge Loop numa parte que eu estou vendo que vai precisar de conexão. E agora está faltando aquele calcanhar da árvore. E eu utilizei um círculo de 6 pontas, de 6 vértices, porque é um detalhe pequeno. Geralmente partes cilíndricas, circulares, que são grandes, eu acabo utilizando 8 vértices e detalhes pequenos eu utilizo 6 vértices. Então, como esse é um
um detalhe pequeno, eu estou utilizando 6. Só com uma imagem de referência, muita coisa aqui é interpretação nossa, né? Fica um pouco difícil de julgar como que é aquele modelo sem ter um desenho dele de lado ou de trás. Então fica difícil de compreender como é que é o volume desse objeto, utilizando uma imagem só. Então boa parte do nosso processo acaba sendo subjetivo, né? Acaba sendo pela nossa interpretação de imaginar como é que é aquele objeto nos outros ângulos dele. E aqui eu estou tentando utilizar apenas quadrados, faces quadradas, né, de 4 lados, na verdade, para resolver esse objeto. E aqui eu estou pensando como é que eu vou fazer isso, onde que eu vou dar o merge dos vértices para definir apenas polígonos quadriláteros e ao mesmo tempo conquistar a forma que eu estou buscando. E a princípio eu não posso parar para pensar muito, a gente tem pouco tempo para modelar os objetos, então eu acho que estava bom. E a partir desse ponto eu utilizo os mirrors para espelhar esses objetos que a gente já fez. E agora eu volto então a trabalhar no tronco dessa árvore. E eu estou pensando aqui como é que eu vou fazer essa boca dessa árvore. Será que eu vou fazer uma transformação booleana ou eu vou modificar o tronco diretamente, a malha do tronco diretamente? Então eu decidi subdividir o último looping do tronco para ganhar pontos extras. Daí a partir desse ponto eu consigo então definir os dentinhos, né? Essa parte dos dentinhos ali debaixo da árvore. Então, quando eu fiz isso, eu criei n-gons, que seriam faces de mais de 4 lados. E depois disso, eu apertei Ctrl T para transformar tudo em triângulo e Alt J para transformar em quadriláteros. E aumentei a influência aí dos ângulos para tudo 180 para ele tentar gerar o máximo de quadriláteros possível. Depois eu coloquei um Solidify para dar espessura para esse tronco. Depois então eu começo a trabalhar na outra parte dessa árvore.
Como a parte de cima é parecido com a parte de baixo do tronco, eu resolvi duplicar essa malha e partir trabalhando dela. Alguns problemas vão acontecer quando a gente toma algumas atitudes e a gente fica tentando buscar entender o que está acontecendo. Então, como eu tinha um Solidify ali aplicado, com uma malha que foi duplicada, depois rotacionada, faltou eu inverter as normais desse objeto para jogá-las para fora, para eles terem o mesmo comportamento da parte de baixo. E aí eu estava tentando identificar o que estava acontecendo, por que essa malha não estava se comportando legal. Eu acabei desistindo, tentei refazer para entender o que estava acontecendo. De novo eu estava tendo problema aí. Ainda não tinha percebido o que de errado estava acontecendo. Então agora eu começo a inverter as normais, jogá-las para fora. E parece que agora eu consegui o comportamento que eu estava esperando dessa malha. De novo utilizando o Knife Tool para adicionar novas arestas na malha. Uma malha ainda meio desorganizada, com N-goms rolando, principalmente nessa parte central ali. Então aqui eu estou preparando onde eu vou deletar esses vértices, porque eu não quero fazer dentes na parte de trás, das costas dessa árvore. Eu vou resolver então essa parte de trás aí. Poderia de novo estar trabalhando com mirror, eu acho que eu perdi um pouco de tempo aí, por não estar trabalhando com mirror, sendo que é um objeto simétrico. E de novo, eu posiciono o meu 3D Cursor onde eu quero adicionar meu objeto e eu adicionei de novo um círculo de 6 lados. Poderia ter adicionado de 8, porque é um objeto relativamente grande. E agora é um truquezinho legal, porque todos os outros troncos são basicamente os mesmos. Então eu estou utilizando um array com empty ao mesmo tempo e definindo o empty como o objeto que vai dar o offset, que vai deslocar então o meu array. Então a gente utiliza a rotação desse empty para fazer com que essas duplicatas da malha inicial acompanhem a rotação desse empty. Então é importante aí que o empty e a malha que a gente está
duplicando compartilhem o mesmo ponto de origem. Então elas têm que estar na mesma posição no espaço, vamos dizer assim, no modo objeto. E a partir dessa combinação, se a gente duplicar os galhos junto com o empty, o Blender já vai fazer a relação dessa duplicata entre si. E aí eu posso já trabalhar nessa próxima duplicata e criar uma variação um pouco mais diferente do que aquele primeiro array de galhos ali. Como a gente não tem referência da parte de cima da árvore, a gente tem que interpretar, fazer do jeito que bem entender. Se o cliente reclamar de alguma decisão que a gente tomou, aí é outra história. Mas o importante é tentar fazer rápido. Não pode ser muito preciosista nas decisões. Tem que tomar decisões rápidas. De novo eu estou colocando a árvore na perspectiva da referência, porque agora eu vou tentar fazer os olhos, esse buraco, né, dos olhos da árvore. E dessa vez eu comecei com um plano e vou adicionando edge loops e também vou adicionar um pouco mais de detalhes utilizando o bevel, que Ctrl B a gente dá o bevel, se aperta V a gente vai fazer esse bevel nos vértices, né? Fazer bevel de vértices. Quando eu acho que eu conquistei aquela forma utilizando o mínimo possível de polígonos, eu vou poder então adicionar um Solidify para dar espessura para esse plano e depois trabalhar então no Boolean, né? Fazer um buraco naquela parte de cima da árvore. Uma coisa que eu fiz antes aqui que foi interessante foi projetar então a topologia em cima da árvore para ela pegar a mesma silhueta da árvore. E aí então eu adiciono os booleanos para fazer esse corte. Então eu estou vendo para onde as normais do objeto estão apontando. Se está azul quer dizer que está apontando para a direção da câmera, né, para fora. Se estiver vermelho quer dizer que as normais estão invertidas. Eu estou vendo a parte de trás da malha. Então eu aperto Shift N para recalcular as normais para fora. E agora eu começo a ajustar um pouco do balanço desse personagem. Como a gente não está trabalhando com a visão lateral, a gente tem que dar uma espiadinha, ver se precisa fazer alguma coisa ali.
olhando de lado. Parece que essa árvore não pararia em pé com essa posição, então eu estou tentando dar um pouco mais de estabilidade para ela. E agora um detalhe que quase passou despercebido, que são algumas folhinhas que a gente tem ali nos galhos da árvore. Então eu adicionei um plano, um Solidify para dar espessura e um Bevel para dar um acabamento um pouco mais arredondado nos cantinhos da folha. Poderia ter usado só um plano sem espessura, mas como eu já conheci o cliente e ele quer que tudo tenha espessura, inclusive uma folha pequena dessa, ele pede que todos os objetos tenham uma certa espessura, nem que seja mínima. E eu tento ser o mais fiel possível com a referência que foi mandada, então eu posiciono as folhas nos mesmos lugares que a referência me mostra, não coloco nada mais, nada menos, tento ser objetivo. Praticamente modelado, eu busco dar um shade smooth para ver como é que fica. Já sei que eu vou ter problemas com as normais onde eu criei os booleanos, então eu vou ter que corrigir isso lá para frente. Mas eu pude considerar um modelo pronto e partir para o próximo. Essa foi uma maneira um pouco diferente de abordar um assunto. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau!